Oi, boa noite. Meu nome é Matheus. Hoje eu não pude estar presente, né, para a apresentação por conta de um problema de saúde. Então a solução que eu encontrei de estar presente, né, e de apresentar o seminário foi gravando esse vídeo. Então, eu fiquei com o tópico das possíveis soluções. E uma das possíveis soluções que eu decidi trazer aqui foi a tecnologia assistiva, né? E o que é a tecnologia assistiva? A tecnologia assistiva é o nome dado a todo e qualquer recurso, seja ele tecnológico ou não, né? Não só recursos, mas serviços também, que tem como objetivo proporcionar ou ampliar habilidades funcionais, né? Seja para pessoas com deficiência ou pessoas com transtorno do espectro autista. E é bom a gente trazer esses dois de uma forma separada para que as pessoas elas não acreditem que uma pessoa com uma deficiência intelectual é uma pessoa autista, ou uma pessoa autista é uma pessoa com deficiência intelectual, o que não é, tá bom? E é por meio desses recursos que vai se tornar possível o desenvolvimento, né? O desenvolvimento, a autonomia, seja profissional como pessoal, dessas pessoas com transtorno do espectro autista. E quando falamos de pessoas com TEA, né, com transtorno do espectro autista, o uso das tecnologias assistivas para o desenvolvimento em diversas esferas tem sido cada vez mais discutido e cada vez mais estudado, justamente por conta do uso das tecnologias assistivas estar mudando um cenário que até então era muito marginalizado, né? Essas pessoas elas se encontravam sem oportunidades, né? Elas muitas vezes não podiam, né, acessar determinados ambientes justamente por não atenderem, né? Por não ter um local em que essas pessoas fossem acolhidas, né? Assim também como os aparelhos eletrônicos, jogos, que muitas vezes não atendiam essas pessoas. E aí a tecnologia assistiva chegou justamente para mudar esse cenário que era tão marginalizado, né? Que era tão segregado, digamos assim. E aí dá para perceber como a tecnologia assistiva ela é utilizada como um instrumento, né, de acessibilidade e de inclusão, né? E aí visa integrar a tecnologia com a inclusão justamente para proporcionar, né, essas habilidades para pessoas com essas necessidades específicas, né, para atender essas pessoas, né, com essas necessidades específicas, seja ela educacional, seja ela profissional, seja da rotina, né, do dia a dia da pessoa, porque muitos objetos que para a gente é muito simples, muito fácil, não atende muitas outras pessoas, né? A gente não tem essa noção, digamos assim, né? A gente não, muitas pessoas elas acreditam que a colher da forma que ela é, a colher, ela atende todo mundo, quando na verdade não, né? Então a tecnologia assistiva vai desde isso até um grande processador computadorizado e vai de um pequeno detalhe até um grande, um gigantesco negócio, né? E visando justamente atender a todas essas pessoas, incluir essas pessoas, né? Tipo, essas pessoas elas precisam se alimentar, só que a colher não ajuda, né? Não atende aquela pessoa, então é necessário que haja uma colher específica. E é justamente a tecnologia assistiva que está aqui para atender, né, essas pessoas. E o que seriam esses recursos, né? E o que seriam esses serviços? Os recursos, né, como eu falei um pouco antes, os recursos eles podem variar de uma simples bengala até um complexo sistema, né, computadorizado, né, roupas adaptadas, né, computadores adaptados que contemplem essas questões de acessibilidade, de inclusão, né? E como exemplo, eu não sei se vocês já viram, mas algumas colheres, né, elas têm a base e o cabo dela não é retinho, né? Ele é para cima, ele é em pé, justamente para atender essas pessoas, né? Então vai de um simples objeto que para nós talvez não tenha tanta importância assim, que contemple a todos, quando na verdade não, né? Uma simples colher ela precisa ser adaptada para que atenda a determinadas pessoas com as suas necessidades específicas, né? Já os serviços são os profissionais, né? Seja os profissionais da escola, né? Tipo os professores, os pedagogos, sejam os próprios responsáveis, né? Da criança ou do adulto, enfim, né? Ou determinados outros profissionais
que vai aplicar, né, que vai ensinar, que vai ali ensinar como que é a utilização daquele serviço, não, daquele recurso, né, como aquilo ali funciona, todos os processos, né, como é adaptado, justamente para que contemple aquela pessoa que vai utilizar daquele recurso. As tecnologias assistivas, elas estão justamente aqui como uma forma de uma comunicação alternativa, né, para as pessoas com o espectro autista.